Muito que bem, pessoal. Caio Nascimento de volta com o vídeo de base. Agora para a gente falar um pouco sobre a movimentação no mercado de jogadores do Santos no futebol de base. Pois é, se você acha que no futebol principal tem muita transferência de jogadores, é porque você ainda não teve a oportunidade de acompanhar o mundo do futebol de base. Acontecem muitas transferências, muita mudança, até para quem acompanha, né, o seu time com mais avidez, assim. Às vezes não percebe que o jogador saiu do seu time e já está em outro. Então, assim, a facilidade é muito grande para você trocar de clube, para você trocar de empresário. Às vezes até a mudança no departamento de futebol de base implica em mudança de jogadores também. Então é muito mais fácil você mexer suas peças nas categorias de base. Sem mais delongas, eu vou separar jogadores em que foram contratados pelo Santos no início do ano, ou no início da gestão desse futebol de base. Alguns até já jogaram e outros que estão chegando recentemente, tá? Alguns até já jogaram em categorias pelas quais eles não foram contratados. Por exemplo, o Arthur, né, chegou a jogar no Sub-23 do Santos, nos aspirantes, na vitória, inclusive, do Santos por 1-0 sobre o Cuiabá. Ele é um defensor que veio do Figueirense, ele é 2004, joga pelo lado esquerdo, pode ser lateral, pode ser zagueiro. Chegou o Márcio Santos, o Herbert e o João Pedro, todos jogadores de defesa. Mais pra frente também tem o Luiz Felipe, ou Lipe, é um volante que ele jogava no Grêmio. Vi alguns momentos dele, algumas partidas dele, mas assim, as informações que eu tenho é que ele realmente é um jogador muito diferenciado. Ele é um meia que joga mais, um meia que pode jogar recuado, ou até às vezes um volante com uma categoria muito grande. Ele pode jogar mais de 8, acho que o melhor dele é de 8, um jogador que pisa muito bem na bola, né? Ele cadencia o jogo, tem bom passe, tem bom drible, lança muito bem, tem uma visão de jogo muito boa. Não é um jogador tão forte na marcação, por isso que eu acho que ele não joga tanto de 5, deve ser mais utilizado como 8, sobretudo no Sub-17 do Peixe, né? Então é um jogador pra gente ficar bem atento. Mais recentemente, eu acho que criou um furor muito grande na torcida do Santos, teve a incorporação do Arthur Manuel, né? Ele estava fazendo treinos com o Santos, ele estava sendo avaliado, acho que esse é o correto, né, pra gente falar sobre a situação do Arthur. Ele também é conhecido como baiano, né? Ele jogava no Flamengo, era considerado uma das maiores joias do Flamengo, um jogador até ambidestro, mas ele usa melhor o pé direito, segundo algumas informações. Não teve tanta partida, porque ele é um jogador de 15 anos, então eu até expliquei no vídeo anterior meu que não teve tantas competições, especialmente a gente falando no nosso cenário do futebol paulista, mas jogou pouquíssimo, né? E é um jogador que ele passou por uma lesão recentemente, quando ele tinha 13 anos. É um jogador que pode jogar tanto de centroavante quanto pode jogar de ponta e às vezes até de 10. Na base a gente costuma ver bastante isso, tá, pessoal? Não sei se vocês estão acostumados com relação a isso, mas é muito influenciável e muito importante que o jogador seja versátil. Ele pode mudar muito fácil de posição. Então isso acontece muito com relação às categorias de base. E ele chama muita atenção pela quantidade de gols que ele fez na base do Flamengo, né? Ele fez mais de 200 gols. É um jogador que tem um bom físico. A informação que eu tenho é que ele tem que evoluir um pouco mais a questão. Ele tem que ser um pouco mais refinado, digamos. Não é nem questão de evoluir a técnica dele, mas é refinar mais a parte técnica dele. Mas é um jogador que teve um último ano no Flamengo um pouco de altos e baixos por conta dessa lesão. Mas é um cara que ficou dos 8 até os 15 anos no Flamengo. Ou seja, antes dos 13, antes da lesão, ele era muito constante. É um jogador que é acostumado a fazer gols. Então a gente pode ver ele em várias funções. Pode ser centroavante, pode ser ponta, pode ser até 10. Então, bem interessante. O Santos, no caso, né, acabou fechando o contrato com ele. Um jogador que inclusive, ele já atuou, né, no Sub-17, no último jogo treino que o Santos fez contra a Ferroviária. Inclusive, ele marcou um gol. O Santos venceu por 3-2. Tava fazendo teste, acabou ficando no Santos. Originalmente, né, para o time Sub-20, ou seja, contratações, se você pode falar assim, de média de idade, de nascidos, né, que pode ser adequado a partir do Sub-20, o Santos já trouxe vários jogadores, né? O Gabriel Passos, zagueiro, que estava emprestado pelo Guarulhos. O Stênio, que está emprestado, né, do Novo Horizontino, já jogou Campeonato Brasileiro Sub-20 com o Chip. Um volante muito técnico, um volante, um camisa 5 mesmo, que tem bom passe, bom lançamento. Está crescendo fisicamente, está maturando ainda, mas é um jogador bem interessante. Foi destaque da Ferroviária lá em 2019 no Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista da categoria, no caso Sub-17. Chegou a ser até relacionado para a Copinha de 2020, antes de acontecer a pandemia, né? Ele chegou a jogar algumas partidas pelo Novo Horizontino, um jogador muito bem avaliado, é 2003. Então já tem 17 anos, já é um jogador que já está chegando, né, no período de maturação dele. Geliel, volante, João Vitor Balão é meia, é um volante meia, né, ele pode fazer essas duas funções, muito bem avaliado, chegou a jogar profissionalmente já no Motoclube, era pretendido por outras equipes, o Santos acabou conseguindo, né, trazer esse jogador. O Natan, lateral esquerdo, também foi contratado,
deve participar com mais assiduidez no Santos. Não jogou ainda Campeonato Brasileiro, mas deve ser utilizado mais no Campeonato Paulista, porque está chegando agora o Tomás Bueno, que vem do Internacional, 03, jogador já maturado fisicamente, é um jogador forte fisicamente, é um meia que chega bastante no ataque, um meia mais ofensivo, um jogador que ele não cadencia tanto, mas finaliza mais, tem um bom chute, um jogador que chegou até a fazer gol no Campeonato Brasileiro Sub-17 do ano passado pelo Internacional, time no qual ele estava. Outro jogador do Internacional, e até tem um pai famoso, que é o Davis, o pai dele é o Tinga, né? Jogou no Internacional, jogou no Cruzeiro, um jogador, no caso, o Davis, né? Jogador muito bem avaliado, joga de meio campista, pode ser um jogador mais ofensivo, tem bom passe. O Santos traz mais vai encorpando mais o elenco sub-20 que já tinha. Trouxe o Ryan Carlos, o Cauã e o Gabriel Anjos para o ataque. Importante salientar o último, né, o Gabriel Anjos, ele jogou no Desportivo Brasil, um jogador que fez um belo campeonato sub-17 também em 2019 pelo time do Desportivo Brasil. Pode jogar de ponta, pode ser segundo atacante ou até atacante. Jogador que tem uma maturação também já um pouco diferenciada de outros atletas para a idade dele. Ficar de olho com relação ao desenvolvimento do Gabriel Anjos, jogador 02. Pro 23, que eu acho que é aí que chama mais atenção, porque alguns nomes são mais conhecidos, e até o Santos, inclusive, contratou muitos jogadores esse ano pro Sub-23, alguns já atuaram, no caso do Vitor Braga, né, o Vitor Sidorf, que ele jogou muito o Campeonato Sub-23, especialmente com o Edinho no começo da trajetória dele. Pode ser volante, pode ser um meia mais ofensivo, mas ele tem jogado melhor como volante, até como um 8, um jogador que ele faz muito bem os dois lados do campo, né? Ele vai e volta, ele tem um físico privilegiado, mas é um jogador que tem um bom chute também, tem boa técnica, é um jogador que precisa ser melhor trabalhado. Jogador que eu acho que o Pablo Fernandes, né, agora, que será o novo treinador do Santos, deve utilizar bastante na Copa Paulista. Sempre lembrando, Copa Paulista é diferente de Copinha. Copa Paulista é profissional, Copinha é base, tá? O Edu Araújo, goleiro que assim como o Geliel veio do Figueirense, mas ele se veio bem antes mesmo, no início da movimentação da base no futebol brasileiro, né? No caso, muitíssimo bem avaliado também, goleiro que sabe sair jogando com os pés, tem bons reflexos, mas ainda não passou de reserva no Santos. Pode ser mais utilizado, o Santos tem tido problemas de lesão no principal com o goleiro, então subiu o Mazotti, né? Subiu o Diógenes, no caso o João Paulo é o goleiro principal, mas sempre tem essas mudanças, o goleiro costuma se machucar bastante, né? E o Santos, no caso do Sub-20, já tem o Breno, que é uma das principais promessas do clube hoje, mas o Eduardo Araújo está buscando espaço dele no Sub-23, vamos ver como é que vai ser, se ele vai ganhar mais espaço. O Juan é outro que foi contratado, né, foi registrado, ele ainda está emprestado pelo Flamengo de Guarulhos, é um jogador que foi muito bem mesmo, porque o Santos, por mais que não fosse uma equipe, né, que gerasse muito jogo, até do ponto de vista de troca de passes, jogada trabalhada, o que vinha pro Juan ele guardava. É um jogador que tem boa qualidade técnica, tem um potencial físico fantástico, explosivo, jogador que ganha muitas jogadas pelo alto, mas também sabe fazer o pivô, tem uma boa velocidade, como eu disse, é técnico, um jogador diferente, um jogador que parece estar bem maturado, um jogador que tem faro de gol. Se o Santos fica a questão, né, se o Santos vai exercer o poder de compra sobre ele, vai ficar com ele definitivo. Mesma coisa vale pro Wellington Tim, né, que está emprestado pelo Santos, fez um belo campeonato, belo é complicado falar, mas foi bem, né, quando exigido no Sub-20. Apesar do Santos não estar tão bem em termos de resultado, mas tem melhorado bastante o seu desempenho técnico, e o Wellington Tim tem sido importante para o Santos nisso, está emprestado do Criciúma, né? Então vamos ver se o Santos vai exercer o poder de compra com relação ao zagueiro, que também pode ser lateral esquerdo, mas é melhor de zagueiro. Outro jogador que agora no caso, né, foram contratados por 23 e ainda não jogaram, o Lucas Daniel, que veio do Corinthians. O Corinthians, é até importante a gente falar isso, que exemplifica muito essa questão de transação de jogadores na base. O Corinthians tinha, até o começo, né, em janeiro, no começo do ano, tinha mais de 100 jogadores registrados. E o Lucas Daniel era um desses. Como é que você vai gerir um time com 100 jogadores contratados? Então o Lucas Daniel pouco jogou, você quase não tem notícias dele. É um jogador que, inclusive em 2019, estava no Cascavel, em Paraná, né? Então as informações são escassas, mas é um jogador de meio campo que chega, né, para buscar o espaço dele. Deve ser alocado para o time que vai jogar a Copa Paulista. É um jogador para o Santista ficar de olho. Mesma situação, né, que a gente pode falar do Rian, que veio do Ceará. Não jogou ainda, também assim como o Lucas Daniel, pela equipe de experiência, porque não deu tempo. Mas eu acho que vai fazer parte do plantel do Pablo Fernandes. Outros jogadores que já jogaram e já chamaram muita atenção é o Lucas Pires, né, e o Ed Carlos.
Lucas Pires sempre foi a grande, sempre foi até um exagero meu, mas é um jogador que era muito bem quisto no Corinthians, é um jogador que terminou o contrato e veio para o Santos. Ele chegou até, quando era mais menino, bem jovenzinho, ele chegou a jogar no Santos, né, em escolinhas. É um lateral esquerdo, que pode jogar também de ponta esquerda, excelente tecnicamente, muito bom para driblar, muito boa visão de jogo, chuta muito bem, mas precisa ficar mais atento com a parte defensiva. Tanto é que muitas vezes ele foi escalado no Corinthians como ponta, por sofrer às vezes nessa parte, né? Então é importante ele estar nesse primeiro momento, porque aí entra uma coisa que eu falei no primeiro vídeo, né? No último vídeo, com relação à importância de ter uma equipe B que joga campeonato profissional, que vai ser a Copa Paulista. Você pode recuperar o jogador tanto psicologicamente, mas rebuscar ele, né? Afinar ele em outras coisas que ele ainda não é tão bom assim. Hoje a gente sabe a necessidade que o Santos tem de um lateral que saiba atacar e defender com qualidade, né? O lateral primeiro tem que saber defender para depois atacar. No caso, o Lucas Pires, ele sabe atacar muito bem, tecnicamente muito bom, mas precisa ficar mais atento na parte defensiva. Jogador com potencial muito grande, tá? Eu acho que não vai demorar muito no Sub-23 não, deve ser alçado pro profissional em breve. Mesmo o caso do Edi Carlos. Edi Carlos, ele foi revelado na Portuguesa, jogou no São Caetano e foi pensado pelo São Paulo nesses campeonatinhos, né? Que infelizmente a gente não teve em 2020, por exemplo, por conta da pandemia, que são as famosas Copas com patrocinadores, né? Em que você pode botar jogadores de até 17 anos. Foi assim que ele chamou a atenção do São Paulo. Foi a estrela, né, na base do São Paulo por muito tempo. Chegou a ser apontado como uma das maiores promessas 03, né? 03, desculpa, promessa 01 do The Guardian, né? 3 anos atrás. Uma lista que tinha o Rodrigo, simplesmente, né? E a gente sabe no que deu o Rodrigo. Então, assim, é um jogador bem interessante para a base do Santos. É um jogador que, inclusive, já jogou no Sub-20 e no Sub-23. Jogou uma partida no Sub-23 na quinta-feira passada e no final de semana contra o Fluminense, em que ele fez um belíssimo gol de fora da área, encobrindo o goleiro Thiago Gonçalves do Fluminense. Jogador que joga com a 10, jogador técnico, jogador que passou por algumas lesões, isso atrapalhou muito a evolução dele. É um jogador que eu acho que ele perdeu muito o arranque. Isso ele consegue recuperar com um trabalho estrutural que o Santos também precisa melhorar, mas eu acho que com o tempo ele consegue ganhar confiança. Ele sem a bola precisa participar mais, precisa pressionar mais, precisa correr mais para defender, para recuperar, para desarmar, mas tecnicamente é um absurdo. É um jogador que domina fácil, um jogador que se você botar ele num pasto ele joga da mesma maneira como se ele estivesse jogando num campo de Premier League, por exemplo. Um jogador que então tem um belo domínio de bola, belo lançamento, chuta muito bem, tem visão de jogo. É um jogador clássico, é um 10 clássico. Já vi ele jogando de 8 também, segundo volante. 5 eu acho improvável, né, por conta do problema dele sem a bola, mas especialmente de 10, né, porque eu acho que até bate com o que pensa o Pablo Fernandes, novo treinador do Santos no 23. É importante você ter esse tipo de jogador. É um cara que talvez, se manter, por exemplo, a pegada, pode também dar um voo mais rápido para o profissional. Outro jogador que, inclusive, até para não deixar passar, outros dois, na realidade, que foram contratados e ainda não jogaram, o Luiz Henrique e o Pablo Tomás, né? Ambos vieram do Criciúma e ambos em situações diferentes, tá? O Luiz Henrique, ele sempre foi considerado a grande joia lá no Couto Pereira. E a gente sabe como foi o Curitiba nos últimos anos, né? Desceu e subiu de divisão com uma facilidade absurda. E um caos político no departamento de futebol, ele foi alçado às pressas, porque a gente sabe como é que é dirigente de futebol, né? Na hora ruim, ou troca de treinador, ou sobe um jogador da base que todo mundo quer ver jogar, nem sempre dá certo. Eu acho que foi esse o caso do Luiz Henrique. Ele é canhoto, ele é um camisa 8, é um segundo volante, mas eu acho que às vezes ele é um pouco pesado para isso. Ele precisa. É a mesma leitura que eu fiz, né, do Edi Carlos, vale para o Luiz Henrique. Sem a bola ele precisa ser mais participativo, um jogador que precisa pressionar mais, precisa roubar mais a bola, mas tecnicamente ele é muito bom, arranja passes longos, passes curtos, tem bom chute. Inclusive ele fez um Campeonato Brasileiro de Aspirantes no ano passado pelo Curitiba muito bom, fez 2 gols que eu me lembro, um deles um chute de fora da área que ele pegou de primeira, no ângulo do goleiro do Avaí. Então muito técnico, um jogador que precisa botar o dedinho dele na tomada, né? Ficar um pouco mais ligado. Se ele tiver mais realidade de jogo, né? Mais rapidez de pensamento, vai ser importante para ele. É um jogador técnico, um jogador diferente.
Eu não diria que é a mesma coisa, mas eu digo em situação semelhante viveu o Pablo Tomás. Jogador que ele, inclusive, ele jogou o Campeonato Paulista Série 2 emprestado no Red Bull Brasil e jogou bem. Ele fez 3 gols, não foi titular absoluto porque ele chegou depois, mas ele chegou e conseguiu guardar os golzinhos dele. Na base, o Curitiba costumava fazer gols, né, é um jogador artilheiro na base, mas também subiu num momento não muito agradável, né, dessa situação toda que eu falei do Luiz Henrique, também você pode atribuir para o Pablo. Eu acho ele um pouco diferente do Juan. O Juan é mais técnico, os dois são jogadores altos e boa maturação, mas o Juan é um pouco mais técnico que o Pablo. O Pablo é um jogador mais de área, sabe fazer a função mais tática, por exemplo, puxar a marcação para fora, criar espaço. Mas acho que se a gente for comparar com o Juan está um pouco acima com relação ao jogador vindo recentemente do Criciúma. Certo, ainda tem o Matias Lacava, né? Eu ia fechar aqui, mas ainda tem o Matias Lacava, mas esse já tem vídeo meu falando sobre ele, bem atrás lá, né? Vai jogar no Sub-23 do Santos, ou seja, o Sub-23 do Santos vai estar bastante encorpado. Uma coisa que eu acho que é bom a gente pensar, e eu acho que aí é mais questão até pro Santos pensar, né? Tá contratando bastante jogador? Ótimo, muito bom. O Santos precisa realmente fortalecer o seu plantel de base, mas também precisa ficar atento na formação das suas respectivas equipes. Assim como o 15 e o 17 são muito próximos, o 20 e o 23 são mais próximos ainda. Como eu cheguei a citar no vídeo anterior, o Santos jogou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes com muitos jogadores abaixo, né, da média, no caso do corte, né, jogadores de 2000 e 2001, sendo que você podia ter 99, 98, né? Então isso também influenciou no resultado, no desempenho. Então você tem que começar a pensar, o Santos precisa pensar mais. Aonde é mais necessário eu ter tal jogador? Ele tem idade para jogar no 20, mas ele está protagonizando demais? Deixa ele no 23. Não protagonizou da mesma maneira como ele protagonizava no 20 agora no 23? Volta ele pro 20 e deixa ele só lá, entendeu? Então é um trabalho bom e ruim ao mesmo tempo, que você vai ver vários jogos e ver jogo é muito bom. Mas é um trabalho que dá, pela demanda, precisa sempre ter alguém de olho. Então o Felipe Gil, que é o coordenador do Santos, junto com o Jorge, né, vai precisar ficar muito atento com relação a isso. A alocação, né, dos seus principais jogadores, das suas contratações. É importante reformular a equipe e fortalecê-la. Mas você também tem que tomar cuidado como você monta o seu time. Certo, pessoal? Grande abraço!